Boa noite, meus irmãos, meus amigos. Eu estou um pouco rouco, mas eu não poderia deixar de gravar essa pequena reflexão para as nossas vidas. A nossa reflexão está em 1 Tessalonicenses, o capítulo é o capítulo 5, versículo 17, onde Paulo, falando aos irmãos da igreja ali de Tessalônica, ele diz o seguinte: orai sem cessar. Paulo estava nas suas últimas saudações ali àquela igreja, e ele começa dizendo que as pessoas, que os irmãos ali deveriam tratar bem, respeitar aqueles que Deus escolheu para cuidar deles e para orientá-los. E isso, se nós aplicarmos isso ao nosso contexto de hoje, seria os pastores naquele tempo ali, que merecem respeito, consideração, e merece que aqueles que estão sendo se submetem a serem cuidados por eles, que possam ser obedientes e não rebeldes. Paulo diz assim também, no verso 15 ele diz assim: tenham o maior respeito e amor por causa do trabalho que eles desenvolvem, e vocês respeitem uns aos outros para que vocês consigam viver em paz. E ele diz assim: aí vocês façam o seguinte, exortem com firmeza aqueles preguiçosos que não querem se envolver na obra, que não querem fazer nada. Dê coragem aos tímidos, aqueles que são assim ainda um pouco, eles têm vergonha de fazer alguma coisa na obra do Senhor, porque os outros vão falar. Ele diz assim também: tenham paciência uns com os outros, ajude os fracos na fé. Ou seja, tenham paciência uns com os outros. Vocês são diferentes, mas em Cristo todos somos iguais. Então tenham paciência uns com os outros, para que vocês consigam viver bem. E ele vai dizer assim: não permita e tome cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Ou seja, o mal deve ser pago com o bem, porque Deus é que faz isso. Depois ele vem dizendo assim: procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Ou seja, sejam diferentes. Vocês devem fazer o bem uns aos outros e até aquelas pessoas incrédulos que ainda não confessaram ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Vocês também devem agir assim, devem cuidar delas, devem ensiná-los e devem incentivá-las a ter amor umas pelas outras e não pagar o mal com o mal. Então, quando ele chega no versículo 17, ele diz: orem. Primeiro no 16 ele diz: estejam sempre alegres, mantenham sempre a paz no coração de vocês e tragam alegria. Mesmo que as situações sejam difíceis, vocês se mantenham alegres. Ele vai terminar no verso 17, que é o versículo que nós escolhemos. Ele diz: orai sem cessar, para que vocês sejam obedientes a seus pastores, para que vocês consigam amar uns aos outros, para que vocês consigam se perdoar, para que vocês consigam não pagar o mal com o mal, e para que vocês possam viver de bem com todas as pessoas. Vocês precisam de estar em constante orações, porque vão vir batalhas, vão vir lutas, mas vocês estando orando ao Senhor, vocês estando clamando ao Senhor, vocês vão ter paciência, vão ter amor, vão ter ânimo e vão saber como cuidar uns dos outros. E isso é um ensinamento para as nossas vidas como cristãos amados de Cristo Jesus. Nós temos que transmitir esse amor que Jesus nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro quando entregou Jesus na cruz do Calvário para morrer por miseráveis pecadores, e hoje nós estamos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós devemos espalhar esse amor, esse cuidado a todas as pessoas, mesmo aquelas que nos rejeitam, mesmo aquelas que não querem ouvir o que nós temos para falar para elas. Mas nós temos que se manter em oração, para que nós também não venhamos a cair, para que nós não venhamos a falhar, e para que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo Jesus, que elas não vejam mais um ser humano ali falando, mas que elas vejam a luz que brilha no mundo, que é Cristo Jesus, que também brilha em nós.
Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus nos dê sabedoria ao fazermos as nossas escolhas e que nós venhamos verdadeiramente a amar uns aos outros, ser obedientes a Deus em primeiro lugar e aos nossos pastores, a ter amor uns pelos outros e viver em paz com Cristo. Que o Senhor nos abençoe, toda a glória seja dada a Ele, amém. Que venhamos a guardar esses ensinamentos de Paulo à igreja de Tessalônica, que se aplica muito bem aos nossos dias de hoje. Fiquem na paz e até o nosso próximo vídeo. Tchau!